Passaram bem a semana? Amém, não é? A igreja de Lagoa é especial, como todas as outras também, não é? Mas aqui foi onde eu e minha esposa praticamente começamos a sair um pouco de fato e pregar a palavra também. Nós temos aqui também um irmão, que é o Calu, que há muitos anos que eu conheço, que tive essa oportunidade e espero que um dia possa estar presente no seu batismo também. Amém? Quero agradecer também a todos aqueles que têm nos apoiado nesse projeto que minha esposa idealizou sobre as pregações do YouTube, principalmente o Brasil, Cabo Verde, Angola e o próprio Portugal também. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês que é interessantíssimo, vocês têm que compreender como eu também. Quando Deus promete, Ele cumpre. Isaías 55, onde ele fala: assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Tudo o que vocês falarem no trabalho, tudo o que vocês falarem no lazer, tudo o que vocês falarem para alguém, essa palavra vai surgir efeito mais cedo ou mais tarde. Estão entendendo o que eu estou falando com vocês? E eu tenho visto através do YouTube amigos meus que eu vi há 40 anos, 50 anos, e eles escrevam: muito obrigado pela palavra, eu entendi a sua mensagem, eu entendi a mensagem de Deus. E pessoas até mesmo que já tiveram no banco dentro da igreja. Então não podemos desistir. E hoje eu vou falar de um tema que me fascinou. Esse jovem que está na galeria da fé em Hebreus 11. Esse jovem muitas vezes não é bem conhecido no nosso meio. Esse jovem não tem 4 ou 5 capítulos falando dele, mas o pouco que ele fala, ele me transmitiu muita coisa que eu espero que vocês também possam receber. Nós estamos na época, eu vi aqui as eleições na igreja, não é? São agora os novos cargos, não é? Alguns irmãos vão entrar pela primeira vez, outros vão renovar os votos naquela direção, não é verdade? E isso também vocês vão compreender que essa mensagem também está por aí, um pouco. Eu estou falando de Jonatas, filho de Saul. E eu gostaria que a gente começasse a conhecer um pouco de Jonatas em 1 Samuel capítulo 14, no verso 1. Então, 1 Samuel, lá no Velho Testamento, capítulo 14, verso 1, depois eu vou pular para o 6 e a gente vai seguir porque a história é grande, né? E no capítulo, 1 Samuel capítulo 14, verso 1, fala assim: e sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: vem, passamos a guarnição dos filisteus que está além daquele lado. Porém, não se fez saber o seu pai. Primeira coisa que eu aprendi com o líder, sabe o que é? O líder tem que ser ousado. O líder tem que ser corajoso. É ou não é? Infelizmente, o inimigo é ousado, vocês sabiam disso? Pelo lado satânico. Ele não quer bater na minha porta, ele não quer apertar minha campainha, ele quer destruir a porta da minha casa, a porta do meu coração, a porta da minha família, a porta da igreja. Pensaram? E por que também não somos ousados pela educação, pelo carinho, pelo amor, pelo abraço? Não é verdade? Não é não, Eugênio? A gente tem que ser ousado, o cantor tem que ser ousado, não é? Eu não sei cantar, mas espero que um dia, quando Jesus voltar, eu possa me dar esse dom, né? Vai ser um grande milagre. Mas isso não, vocês estão entendendo? Jonatas era ousado. E Jonatas tinha uma coisa muito interessante que ele me faz reforçar nisso. O líder não pode ficar esperando muito tempo a igreja seguindo, não. Principalmente o diretor da sociedade missionária, o diretor do evangelismo. Muitas vezes o diretor está desanimado, porque a igreja não aderiu. A igreja não tem que aderir ou deixar de aderir. Se eu tenho um plano, Deus vai trazer o seu exército, amém? E esse exército somos nós. É ou não é? Agora vamos passar para o verso 6 de 1 Samuel capítulo 14, verso 6 diz: disse, pois, Jonas ao moço que levava as armas: vem, passamos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muito ou com pouco. Então, irmãos, a segunda lição que nós temos que tomar como líder, se você hoje vai, a semana que vem, vai ser lida o seu nome aqui pela primeira vez em alguma direção, você tem que confiar plenamente em Deus. É ou não? Nós estamos passando um tempo muito difícil, irmãos. Eu acho que a moral já praticamente está extinguindo o mundo, não é? O errado que é o certo que é errado, não é verdade? Eu fico imaginando se meu pai fosse vivo hoje, ele ia ter um ataque cardíaco, por tantas coisas que estão acontecendo no mundo,
não é? Então, uma coisa que nós temos que compreender, irmão, cada vez mais esse mundo está sendo encantado por quem? Pelo inimigo. Não é? Pelo inimigo. O inimigo tem um slogan contra os filhos de Deus, contra aqueles que querem a verdade, que vocês têm que compreender. Ele quer falar: é impossível você andar no caminho de Deus. É impossível você amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Vocês já pensaram nisso? Em qualquer lugar que nós vamos, tem jovens que querem pedir um emprego no sábado e o não vem logo, não é? E muitas vezes anima. Não podemos animar, irmãos, porque esse Deus Todo-Poderoso que Jonas confiava, nos livra como nos livrou eles também. Estou entendendo aqui? Eu quero que vocês entendam isso. E todos os diretores, eu já fui diretor da escola sabatina, diretor do evangelismo, já fui ancião, passei muitos problemas, é natural. É lógico. Jesus não fala muito sobre as aflições do justo, mas os livros de todas. Ele quem desembaraça o caminho. Ele quem desembaraça você, que veio hoje na igreja. Vocês que estão assistindo pelo YouTube. Não é meu irmão, não é o pastor, de forma nenhuma. Eu reparo bem uma coisa muito interessante aqui, que nós vamos ler também no verso 15 do 1 Samuel capítulo 14. Fala assim: e houve tremor no arraial no campo em todo o povo. Também na mesma guarnição os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de quem? De Deus. Eu faço uma pergunta a cada um de vocês. E eu gostaria que vocês analisassem a pergunta que eu vou fazer, que eu já fiz isso várias vezes para mim. Será que a minha pregação está fazendo estremecer o campo do inimigo? Será, irmão? Porque de Jonas estremeceu. Foi ou não foi? Eu quero saber quando a gente sai do trabalho de evangelismo. Eu quero saber quando a gente está na rua. Eu quero saber se o trabalho de mensagem está estremecendo o campo do inimigo. Chegou ali o Eugênio, chegou ali o Calu, chegou lá a irmã, chegou o irmão e o inimigo treme. Sabe por quê? Porque aquele irmão tem a verdade. E essa verdade liberta. Será que está acontecendo isso no nosso povo? Ou nós estamos passando de lado? Ou nós estamos tão mornos que a gente nem está reparando que nós estamos numa guerra espiritual? Não, irmãos. Aonde tiver o verdadeiro Filho de Deus, tem que ser igual Jonas. Botar sua confiança em Deus, mas fazer com que o campo de inimigo possa estremecer. Aonde os irmãos de Lagoa, aonde a igreja de Lagoa se apresentar, o inimigo tem que se estremecer. Porque está chegando a verdade, está chegando a libertação para aqueles que Deus deseja. Amém? É ou não é? Outra coisa que nós temos que compreender, irmãos, e eu gostaria que vocês abrissem agora em 1 Samuel capítulo 19, no verso 1, capítulo 19, no verso 1, fala assim: e falou Saul a Jonas, a seu filho, e a todos os seus servos, para que matasse a Davi. Porém, Jonas, o filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. Vamos passar para o verso 4. Então Jonas falou bem a Davi, de Davi a Saul, seu pai, e disse: não pegue o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons, porque pôs a sua vida em sua mão e feriu os filisteus, fez o Senhor um grande livramento a todo Israel, e tu mesmo viste e te alegraste, porque pois pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa. A verso 6. E Saul deu ouvido à voz de Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor e não morrerás. O líder, muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes da família, muitas vezes no trabalho, ele é que vem apaziguar. Sabia disso? Não é, irmão? Irmãos, se tem um lugar onde o inimigo gosta de tentar, onde gosta de destruir o exército de Deus, é dentro da igreja. Verdade. Muitas vezes eu falo comigo mesmo, a gente passa 2 horas aqui, mas tem tanto problema que nem o nosso trabalho passando uma semana tem tanto problema quanto tem na igreja, não é? E o pior é que quando a lareira está se apagando, alguém vai lá e joga mais lenha para o fogo subir, não é? Não, irmão, o líder não é esse, não. O líder é aquele que vem ajudar, vem apaciguar, vem compreender que o exército unido de Deus, cada vez mais unido, é invencível. Vocês sabiam que eu aprendi uma coisa em Gálatas capítulo 5, vocês sabem, do verso 21 até o 22, ou 20 para baixo, que o diabo tem as suas armas malignas. E quais são as armas malignas do diabo? Dissensões, facções, a crítica, irmãos, destrutiva
sabe quantas vezes eu e minha família pregamos desde da Espanha até lá? Você sabe quantos jovenzinhos largaram a mão de Deus? Por cada crítica? Vocês nem imaginam, irmãos. Você sabe quantas vezes eu dou estudo bíblico aos irmãos evangélicos e eles falam a mesma coisa. Nunca mais volto para a casa de Deus. Eu digo, por quê, querido? Porque eles me criticaram, porque eu sou invisível, porque ninguém me cumprimenta. Logicamente não pode ter essa desculpa. Eu mostro sempre Romanos capítulo 8. Não há desculpa para me largar a mão de Deus. Mas é triste. Nós, como povo de Deus, não ter esse amor, não ter esse abraço. Porque é aquele Todo-Poderoso, aquele que vai descer das nuvens do céu, Ele é um Deus de amor. Você sabe na cruz o que Ele falou para o Pai? Todo mundo xingando, todo mundo menosprezando. Ele fala, Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa bonita, né? Eu fico imaginando se fosse eu, tivesse na cruz. Os pregos saíram, pegavam um pedaço de igual batinho em cada um. Nós não devemos ser assim. Um líder tem que ser amado. O líder é aquela voz de conforto, de carinho. É o ombro amigo. Esse é o verdadeiro líder. É o líder que não deixa o seu rebanho fugir, irmãos, de forma nenhuma. Outra opção, outra característica de Jonas. Nós vamos abrir agora em Samuel, 1 Samuel capítulo 23, vamos para frente. No verso 17. Então, 1 Samuel, capítulo 23, verso 17, fala assim: e diz: não temas, que não te achará a mão de Saul, seu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul, meu pai, bem sabe. Lógico que ele está falando com Davi, não comer tudo, né? Mas pela dinastia, quem tinha direito de ser rei? Saul ou Jonas? Jonas, não é? Várias vezes Saul falou isso para o seu filho: você está vendo que ele vai pegar o seu lugar? E ele tinha todas as características para ser um rei? Tinha ou não tinha? Até agora, eu acho que tinha. Eu acho que João seria um bom rei, não é? Mas ele reparou o quê? Que Deus não escolheu ele, escolheu quem? Davi. E ele foi humilde, irmão. Nós temos que ser humildes, irmão. Nós somos pecadores. Não adianta eu criticar o Eugênio se ele tem o quintal dele sujo, porque o meu quintal também é sujo. Quem é o único que pode limpar o meu quintal e o Eugênio, o meu coração e de vocês? Jesus. Um exército dividido não chega lá nenhum, irmãos. De forma nenhuma. O nosso exército tem que ser cada vez mais unido. O nosso exército tem que ter um foco. Sabe qual é o foco? Ganhar almas para Cristo. Sabe qual é o foco? Chuva ser hoje. Sabe qual é o foco? A descida de Deus. Aí sim. Eu não sei se vocês pensaram na descida maravilhosa de Jesus essa semana. Não sei, sinceramente. O mundo está tão estressado que de vez em quando a gente tem que parar basta. Eu tenho que pensar nas coisas celestiais. Não deixar que o mundo possa me contaminar. Mas não disso, eu tenho que ser humilde. Humilde, de repente o irmão pode me ensinar alguma coisa. Humilde, de repente o irmão Vitor pode me chamar a atenção para que eu possa ser engrandecido na obra de Deus, para que eu possa conseguir minha salvação. Quantas vezes, irmãos, como primeiro ancião da igreja, falam, um jovenzinho me chamava a atenção e eu estudava, porque de repente ele estava vindo no âmbito que eu não estava percebendo. Isso é humildade, irmãos. Um líder tem que ser humilde. E a outra? Vamos lá em Samuel, no capítulo, deixa eu ver, no final do texto. 31, 1 Samuel capítulo 31, verso 1 e 2. E fala assim: os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e os filisteus mataram quem? Jonatas, Abinadab, Malquizua, os filhos de Saul. Sabe, irmãos, Jonas não teve o seu ministério muito alargado, mas Jonas honrou teu pai e tua mãe. E como é que eu sei disso? Se eu tivesse no lugar de Jonas, ele não ia para a batalha, porque ele percebeu que o seu pai estava longe de Deus. Infelizmente, aquela batalha, ele percebeu que ele não ia nunca ganhar essa batalha com esse inimigo terrível que era os filisteus. Mas ele fez, porque ele era determinado, ele era corajoso.
Ele não deixava ninguém falta, irmãos. Ele supria aquilo que o seu pai estava precisando, os seus irmãos também. Ele morre na batalha. Agora eu vou falar uma coisa com vocês para completar o que eu tinha dito antes. Ele não adulterou com Betseba. Ele teve uma só mulher. Davi teve várias. Ele não entrou no plano de matar Urias. Foi ou não foi? Ele não se fingiu louco para o rei Abigate, como Davi se vestiu de louco, com falta de fé. Ele estava preparado. Eu acredito que, humanamente dizendo, se os dois estivessem aqui, eu falava assim: Jonatas vai ser o rei. Tá? Ele realmente vai levar esse povo para aquilo que Deus deseja dele. Mas repara uma coisa: não era plano de Deus. Não era. E o que Jonas fez? Amém. Então, muitas vezes, meus irmãos, vocês estão numa direção que de repente foi um sucesso na vez que passou. E de repente a comissão de nomeação não escolhe o irmão Vitor, escolhe o irmão Pagani. Por quê? Porque de repente Deus está querendo dar oportunidade àquele jovem, uma pessoa da minha idade. De repente Deus também está querendo ver o que tem no seu coração. Porque você ficar muito tempo no cargo, você pensa que o cargo é seu ou não é? Não é verdade? E muitas vezes quando Deus tira isso, você... É ou não é? Então vocês tomam cuidado com isso, irmãos. Eu posso contar uma experiência que aconteceu aqui em Lagoa comigo? Eu acho que ninguém aqui sabe, né, amor? Você sabia que há muitos anos atrás, e continuo com esse ministério, eu prego no presídio. Naquele ano tinha três pequenos grupos. Eu tinha um pequeno grupo de São Brás, eu tinha um pequeno grupo que eu dava auxílio em Quarteira, e nós tínhamos um pequeno grupo aí em Olhão. Fora os estudos bíblicos que a gente fazia. Então, a nossa vida era muito preenchida, só que eu tenho um problema no trabalho, né? E meu trabalho não tem nada a ver com a religião. E meu patrão, logicamente, não vai me dar essa oportunidade de ficar esse tempo todo trabalhando para Deus e para a empresa, não é? Então isso me atrapalhava. Então, vários irmãos, seja em Lagoa, seja em Lago, seja onde for que eu ia, por que você não se torna um pastor? Eu falei, não dá, não tem mais idade para isso. Não, mas você devia pensar nisso, que eu nunca pus essa hipótese na minha vida. Nunca. Até que o irmão virou para mim e falou assim: você sabia que a União abriu um curso para ser obreiro? E você deveria ir lá. E a partir daí várias pessoas falaram comigo, eu falei assim: olha, não está errado não. Eu como obreiro vou ter mais tempo, né? Vou ter mais tranquilidade. Você sabe por que eu prego muito rápido? Porque eu não tenho tempo. Eu e a Denise vou fazer um estudo bíblico na quarta-feira, 2 horas da tarde. Então, com o almoço, eu estudo bíblico. Mas o tempo passa, não é? Eu tenho que chegar no meu trabalho. No presídio é a mesma coisa. Toda segunda e sexta-feira eles querem me segurar lá. Como é que você quer me segurar lá, além do meu tempo? Eu trabalho. Então eu falei, eu tenho que ser obreiro. E orei. Ajoelhei, orei. Falei, Senhor, me dá um sinal. 10 dias depois, alguém falou para mim, para Denise, que o pastor responsável pelas aquisições dos obreiros, por esse curso de obreiros, estaria aqui em Lagoa, não na igreja, mas ali na Fantasia fazendo um programa. Então eu comentei isso com a minha esposa, sempre não precisa aqui, eu deve falar para você. Aí eu comentei com a minha esposa, ela falou assim: vamos sim, domingo de manhã era o programa fabuloso, hein? Então, o programa demorou mais ou menos 1h30, 2 horas, um programa sensacional. Quando terminou, eu lembrei, eu tenho que falar com o pastor, não é? Aí procurei o pastor, quando cheguei lá perto do pastor, vou falar a característica desse pastor. Esse pastor é amável, esse pastor é sensacional, espiritualmente muito forte, para vocês terem uma ideia. E eu cheguei, tinha um monte de jovens conversando com ele. Então eu esperei a Denise, os jovens saíram um pouco, falei, pastor, posso falar 5 minutos para o senhor? Falou, lógico, irmão Pagano, lógico, vai ser um prazer. E eu contei tudo isso para ele, o que eu contei para vocês. Sabe qual foi a resposta dele? Tão seca. Não foi muito educado. Mas ele me deu uma resposta. Sabe aquele não, sem dar não, mas é um não? Já aconteceu isso na vida de vocês? Um não seco. Eu saí dali arrasado. A única coisa que eu tive condições de falar com esse pastor foi um prazer. E vim embora. E vim andando pela Fantasia ali, olhando pelo chão, até que quando eu cheguei no meu carro, a minha esposa falou uma coisa muito bonita.
importante naquele momento. Eu poderia levar o carro para você, foi longe, e vim com a cabeça baixa, daqui de Lagoa até São Paulo de Cordel. E a Denise querendo me animar, quando chega perto de São Paulo, ela falou uma coisa que me abriu minha mente. Ela falou: você nem fazer a pergunta. Você pediu? Pedi. E Deus respondeu ou não respondeu? Deus respondeu ou não respondeu? Amém? Eu falei: olha, Deus é bom. Deus não quer que você seja obreiro, não é? E pronto, cheguei em casa, ajoelhei do Senhor, muito obrigado. Me afetou imenso, sabe? Mas agora eu estou tão feliz por isso. Muito obrigado, foi embora. 15 dias depois, o meu pastor de Faro me pediu uma coisa na sexta-feira. Eu estava falando com a minha Graziela, uma coisa muito complicada. A minha sexta-feira é corrida, principalmente agora que o pôr do sol vai baixando. Nossa mãe, tem que correr para chegar em casa antes do pôr do sol. E amém por isso, não é? Então ele falou assim: na quinta-feira eu falei: irmão Fabiano, preciso de um favor, não tem mais ninguém que possa fazer esse favor no seu senhor. Eu falei: qual que é? Você tem que ir lá na igreja de Lagoa pegar o material com o pastor de lá. Quando, pastor? Amanhã. Nossa, eu olhei minha agenda e falei: nossa, como é que eu vou entrar? Eu falava com o pastor lá. Pelo menos eu cresci assim, dentro da igreja, né? Eu falei: pastor, tudo bem. Então, eu fui no meu trabalho, resolvi os problemas direitinho, peguei meu carro e vim para cá. Só que eu falei para o pastor: querido, avisa lá o pastor que ele está na frente ali da igreja, porque eu não tenho muito tempo. Cheguei aqui na frente da igreja, o pastor estava? Não. Aí eu entrei, a porta que estava fechada, tem aquela portinha ali, né? Entrei na portinha e estava aberta. Aí quando eu passei ali, o pastor estava sentado e costas para ele e falou assim: senta aqui, querido Pagão. Eu falei: o homem vai querer falar uma coisa comigo, eu estou tarazadíssimo, né? Aí ele foi: bom, tem que ser educado. Dei a voltinha, sentei e dei um abraço. Como é que está você? Eu falei: pastor, eu estou bem, mas estou com a pressa, pastor, se o senhor botar no meu coração, está batendo a mil. Mas calma com você, irmão. Ainda bem, né, pastor? Você sabe de uma coisa? Eu gostaria de ter o seu ministério. O meu ministério, pastor? Você está pensando bem que você está falando? Não, não sei. Sabe por quê? Porque quando eu me formei como pastor, eu pensei que fosse um passarinho como você, que pudesse pregar aqui, que eu pudesse pregar ali, que eu pudesse fazer meu dedo, que eu pudesse. Eu só não tenho. Eu tenho relatórios, eu tenho curso para fazer, eu viajo mais para a União que outra coisa. E você é livre? Você não se apercebeu ainda? Eu falei: não me apercebi. Vocês estão vendo, irmãos, como Deus é bom? Nem no meu trabalho eu não consigo ficar dentro de uma gaiola. Se Deus deixasse que eu fosse um obreiro, eu estava perdido. E eu falei: caramba, como Deus é bom. Agora faço uma pergunta a vocês, irmãos: é só o pastor que tem o ministério? É só o pastor que tem o seu rebanho? Cadê o rebanho de vocês? Cadê? Quantas vezes as pessoas te chamam você de irmão ou de pastor? Você sabe que eu falei isso com a minha família durante anos e anos, eu fiquei empolgado com isso. Eu ia numa igreja pregar, o pessoal me chamava de pastor. Eu ia no presídio e era pastor: não sou pastor. Não, você é pastor. Não sou pastor. Até que um dia eu falei: para. Eu tenho que perguntar: por que você me chama de pastor? Porque eu trabalho. Estão entendendo? Porque vocês trabalham. E as pessoas veem o quê? Como líder. Irmão, nós somos líderes espirituais daquelas pessoas que nos rodeiam, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando com vocês? É isso que nós temos que compreender. Como está a ligação de Deus comigo? Eu quero compreender o seguinte: será que a minha liderança é Jonatas? Ousado, perseverante, corajoso, humilde, apaziguador. Eu tenho essa característica. Você tem essa característica, irmão? Se não tem, começa a ter. Pode estar certo. Porque só os mansos reinarão no reino de Deus. Que a igreja de Lagoa possa compreender isso, que eu e minha família possamos compreender isso. É Deus que reina, é Deus que dirige o meu caminho. Você já viu aquele Salmo 17 assim? Dirige os meus passos nos seus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. É Ele que me dirige, não sou eu. É Ele que me guia, não sou eu. E que Ele possa dirigir os passos de vocês,
que possa dirigir os passos da igreja de Lagoa no caminho que Ele deseja. Amém.